Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora como é que a gente constrói um sistema de memória, tá? Vou fazer aqui, vou criar um circuito que representa uma memória, tá? Então, essa memória que eu vou construir, ela é composta, assim, para ficar mais simples, vai ser uma memória composta por 4 bits, tá? Então vou pegar aqui memória flip-flop D e vou colocar o tamanho da palavra, né, é 4 bits. Vou colocar 4 aqui, tá? Então são 4 bits de memória que esse meu sistema vai ter, tá? E eu vou trabalhar e vai ter algumas... Então isso aqui é um registrador. Quantos bits tem um registrador? Um registrador tem 4 bits. E a minha memória vai ter quantos elementos, quantos registradores eu vou ter na minha memória? Vou ter 4. Então, primeiro registrador, segundo registrador, terceiro registrador, tá? E quarto registrador. Então, tenho o tamanho. Eu poderia ter feito uma memória diferente, né? Mas eu estou trabalhando aqui com uma memória de 4 bits. Eu vou ter uma entrada, que são 4 bits de memória. Então, vou colocar aqui apontado para o sul. A primeira entrada, se eu for escrever na memória, né, eu vou utilizar a segunda entrada, a terceira entrada e a quarta entrada, tá? E eu vou ter a saída eu vou colocar aqui embaixo, eu posso ler e eu posso escrever. Então a saída da minha unidade de memória, deixa eu ver se eu consigo só ampliar um pouquinho aqui, só para ter um pouquinho mais de espaço. Vou estendendo aqui, ele vai abrindo um pouquinho, tá aqui. Então eu vou ter como saída, eu vou ter 4 bits de saída, eu vou colocar os 4 bits aqui. Deixa eu estender mais um pouquinho aqui para baixo. Aqui eu vou ter 4 bits de saída, se eu estiver lendo ou se eu estiver escrevendo. Tá? Então posso, esse aqui é um sistema de memória. Poderia ser uma memória de 10 GB, poderia ser uma memória aí de outros tamanhos também, tá? Mas eu estou trabalhando aqui com uma memória que eu tenho 4 registradores, tá? Eu tenho que dizer, eu tenho um clock, então sempre essa memória está associada a um clock, então vou colocar aqui o clock, CLK, tá? E eu vou ter um bit dizendo se é leitura, tá? Se é read, e um bit dizendo se é escrita, se é write. Então eu tenho um bit dizendo se eu estou escrevendo na memória ou se eu estou lendo da memória, tá? Então estou começando a construir o meu sistema de memória, tá? Eu tenho um barramento de 4 bits, 4 bits de entrada, tá? 4 bits de saída. Deixa eu só estender um pouquinho aqui só para eu ter um pouquinho mais de espaço. Então tenho 4 bits de entrada, né? Poderia ser uma memória de 200 GB, aí 200 GB exagerei, né? 5 GB, 1 GB, poderia ser uma memória de qualquer tamanho. A minha memória tem 4 elementos. E tem o barramento aqui é o barramento de leitura e de escrita, e tem um endereço de memória, onde eu vou colocar aqui o endereço representado por 2 bits. Então esse aqui seria o endereço da memória que eu estou lendo ou que eu estou escrevendo. Então esse aqui seria, vou chamar aqui de A0, e esse aqui A1, é o meu endereço de memória, é a memória que eu estou lendo ou que eu estou escrevendo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer um circuito seletor, tá? Então, se for 0 com 0, se for 0 com 1, eu tenho que selecionar um dessas 4 entradas. Então, vou colocar aqui. Se for 0, 0, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se o tamanho tá adequado aqui para eu colocar. Deixa eu dar uma espaçadinha aqui, que provavelmente eu vá
precisar um pouquinho mais de espaço para colocar a minha memória. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Então, vamos lá. Se for 0 e 0, será que ele não tem uma porta E menorzinha? Não tem, né? Será que eu posso reduzir o tamanho desse end? Ah, tá. Eu posso colocar aqui pequeno. Ah, que bom que eu descobri isso. Eu posso fazer pequenininho. Então, se for o 0 e 0, eu coloco aqui. Então, se for... Deixa eu pegar aqui o note. Vou conectar o note aqui, tamanho pequeno. Então, se for note, se for 0, 0, eu seleciono. Se for 0 e 0, deixa eu precisar de um pouquinho mais de espaço para cá. Deixa eu abrir um pouquinho para cá. Tá? Vamos lá, vamos fazendo essa minha unidade de memória. Precisando um pouquinho mais de espaço para cá, para colocar. Então, vamos lá. Se for 0 e 0, eu vou colocar, vou selecionar o primeiro. Tá? Então, se for 0, 0, eu seleciono o primeiro aqui. Então, deixa eu passar aqui. Ó, vou selecionar o primeiro. Se for, deixa eu passar aqui. Primeiro bit, vai passar aqui. O segundo bit vai passar aqui. Então, esse é o meu endereço. Geralmente, esse barramento tem tamanho de 32 bits, 64 bits, que eu posso endereçar uma quantidade muito grande, né? Mas aqui eu estou querendo apenas... Então, esse aqui seria not. Selecionei o primeiro. Se for o bit 00, eu seleciono o primeiro. Se for 0 e 1, então deixa eu colocar aqui o segundo, né? Deixa eu dar um espacinho para cá. Deixa eu ver se aqui ficaria. Aqui seria o segundo. Aqui seria... Então, a memória vai selecionar. Esse aqui é um circuito seletor, que a gente já viu. Eu estou refazendo o circuito seletor aqui. Então, se for 0 com 0, ele seleciona o primeiro. Esse end passa, né? Se for 0 com 0. Se eu pegar 0 com 1, então tira isso daqui. Se for 0 com 1, ele seleciona o segundo. Aqui ficou um pouquinho para cima. Deixa eu desligar isso aqui e mover um pouquinho mais para baixo. Aqui, mais ou menos nessa altura, acho que tá bom. Então, se for primeiro 0 e o segundo 1, tá? 0 com 1, ele vai selecionar a segunda. Aqui, ó. 0 primeiro e 1, então é o primeiro valendo 0 e o segundo valendo 1, passa aqui. O terceiro vai ser, para eu selecionar, circuito seletor, eu vou selecionar aqui, eu vou tirar esse daqui, vai ser o primeiro valendo 1 e o segundo valendo 0, tá? E o último vai ser o 1 com 1. O último vai ser 1 com 1. Então, estou fazendo o circuitinho aqui. E o último vai ser 1 com 1. Então, estou usando aqui algumas portas NOT. Tá? E montei aqui a minha unidade de memória. Então, fiz um circuito, tá? Que se for 0 com 0, 0 com 0 vai dar aqui o 0 negado passa 1, o 0 negado passa 1, 1 com 1 é 1, selecionou o primeiro. Se for 0 com 1, o primeiro é negado, o segundo é verdadeiro, pegou o segundo. Se for 1, 0, ele pega o terceiro, ele habilita o terceiro. E se for 1, 1, ele habilita o quarto. Tá? Então, aqui é um end simples, é o end do A0 com a 1. Tá? Aí dá verdadeiro. Aqui, para passar, tem que ser 0, 0. Aqui, como é not, tem que entrar 0, 0. Se entrar 0, 0 aqui, sai 1.
Se entrar 1 e 1 aqui, sai 1. Se entrar 0 e 1, sai 1. E se entrar 1 e 0, sai 1. Então, eu seleciono aqui qual unidade de memória é do meu interesse. Continuar aqui o nosso circuito. Eu vou colocar aqui uma porta AND, tá? Continuando o meu circuito aqui, eu vou colocar uma porta AND. Se eu pegar o clock, tá? Se for o clock e se for leitura. Então, se for o clock e se for leitura, aqui eu passo esse sinal para frente, tá? Então, se o clock passar para 1, tá? E for leitura, aí eu vou subir esse clock aqui para cima. Se o read for 0, se o read for 1, ele vai dar o clock. Se o read for 0, ele está bloqueando o clock. Basicamente isso. O clock vai passar. Se o read é 1, o clock passa. Se o read é 0, o clock não passa. Tá? Então, estou bloqueando, estou controlando aqui se a leitura é escrita. Então, aqui é a leitura. Vou subir aqui o meu clock, tá? Só que o meu clock vai funcionar apenas para um dos 4 unidades, um dos 4 registradores que eu coloquei aqui. Tá? Então, vou pegar aqui precisar de um pouquinho mais de espaço. Eu vou pegar aqui o primeiro, deixa eu afastar um pouquinho isso daqui, tá? Só para ter um pouquinho mais de, deixa eu pegar isso aqui um pouquinho mais para cá, aqui, precisa de um pouquinho mais de espaço para fazer esse clock. E eu vou fazer o seguinte, o clock só vai passar se aquele endereço for selecionado. Então, eu vou colocar aqui uma porta AND, tamanho dela eu vou colocar pequeno, tá? Vou colocar uma porta AND e vou fazer, se esse aqui for selecionado, o clock passa, tá? Passa o clock para cá, se o primeiro for selecionado. Se o segundo for selecionado, o clock passa. Então, o clock vai passar aqui, se o segundo for selecionado. Então, estou colocando aqui a entrada da seleção, se eu estou selecionando o endereço de memória, primeiro endereço de memória, segundo endereço de memória, aqui, terceiro endereço de memória, conecta no clock, e o quarto endereço de memória. Então, estou passando aqui o quarto endereço, construindo uma memória, tá? O que acontece? O clock só vai passar o clock se eu tiver com o read ligado, tá? E o clock só vai passar naquele endereço de memória que for selecionado. Então, se eu colocar 00, vai passar o clock aqui nesse primeiro endereço de memória. Se for 01, o clock passa no segundo. Ó. O clock está lá, vou alterar o clock passa só no segundo. O terceiro e o quarto ficam bloqueados. Se o endereço for um 0, o clock passa no terceiro, endereço registrador, e se for um 1, o clock passa no quarto. Então tá tudo bonitinho aqui. E agora tem que conectar o clock aqui. Então vou conectar o clock aqui. Deixa eu só dar seria um bom espaçamento aqui. Então tem essas primeiras unidades de memória. Vou subir um pouquinho aqui. Posso subir um pouquinho aqui. E vou conectar o clock aqui. Conectar o clock aqui. Então vamos lá. Então, conectei esse clock, só que o clock só passa para aquele endereço de memória que é o meu interesse, tá? Então, aqui, legal. Então, o clock vai passar, o clock é na subida do clock que eu faço a leitura, tá? Esse aqui é o segundo. Então, vou subir um pouquinho aqui. Aqui é o meu clock. Tá? O meu clock está aqui. Conecto o clock no flip-flop, no segundo registrador, está conectado no clock. Legal. Aqui, o terceiro registrador está conectado no clock.
o clock para fazer a leitura, borda de subida, faz a leitura na borda de subida, só que o clock só vai funcionar se for leitura, tá? Se for leitura. E, deixa eu só dar uma organizadinha aqui, esse aqui seria minha saída, né? E aqui é o meu quarta unidade de memória aqui. Então, esse aqui tá legal. Então, esse aqui tá funcionando já. Só que eu tô pensando um pouquinho errado aqui. Eu tô pensando que a leitura é a leitura que a memória está lendo, mas na verdade aqui eu estou escrevendo na memória, então acho que eu confundi. Então aqui seria write e aqui seria read. Então só confundi o que era leitura e o que é escrita. Escrita é quando você coloca alguma coisa na memória, tá? Então se a escrita estiver habilitada, é que ele vai andar com esse clock aqui. E agora eu simplesmente conecto a entrada, e aqui eu conecto a entrada nos locais corretos. Deixa eu só fazer aqui, né? Deixa eu colocar primeiro, tirar essas pontas daqui. Esse aqui é o primeiro bit que vai entrar. Deixa eu colocar ele no local adequado. Esse aqui é o segundo bit que vai entrar. Colocar ele no local adequado. Aqui. Esse é o terceiro bit. Ok, aqui. E esse é o quarto bit que vai entrar. Então é assim que a gente constrói uma unidade de memória. Vou conectar. 1, 2, 3, 4. Ele vem aqui. Conecta na entrada do flip-flop. Na entrada do flip-flop. Na entrada do flip-flop. Ok, esse aqui é a mesma coisa. Coloco ele aqui. Conecto ele na entrada do flip-flop. Ok. Aqui é para fazer a carga da leitura. Estou construindo uma memória. Esse aqui é o terceiro bit. Deixa eu ver se ele está passando aqui. Ok, primeiro, segundo, terceiro. Eu conecto o terceiro bit na entrada do registrador. Então, é uma memória. Por acaso, eu tenho 4 bits em cada registrador. E eu tenho... Quer dizer, cada registrador são 4 bits e eu tenho 4 endereços de memória. Poderia ser muito mais, tá? O seletor seria um pouquinho diferente se eu tivesse mais posições de memória. Vamos passar aqui. Opa, aqui não deu. Aqui tá um pino mais para cá. Vamos lá. Então vamos conectar aqui a entrada. Então a escrita na memória já está pronta, tá? Eu tenho o meu circuito seletor. Tá? Eu tenho o meu circuito seletor. Eu vou selecionar um endereço de memória. Então vou selecionar a posição 00. O que eu vou escrever na memória? Vou escrever 1, 1, 1 e 1. Selecionei o 00. Selecionei o 00. Então o clock está bloqueado em todos os endereços de memória, a não ser no endereço 00. 00 está liberado porque tem um aqui, todos os outros endereços estão bloqueados. Aí eu vou subir o clock, pum, subi o clock e escrevi 1111 no primeiro endereço de memória. Se o write fosse 0, aí está bloqueado aqui, não acontece nada. Tá? O clock não passa. Aí eu vou escrever agora na posição 11. Selecionei o 11. Então aqui está 0, bloqueio o clock. Aqui está 0, bloqueio o clock. Aqui está 0, bloqueio o clock. Aqui está 1, o clock passa. Então vamos lá. Subiu. Na hora que ele subiu aqui, o clock já estava em 1, o write estava em 0, passou para 1, subiu o sinal, deu 1, 1, 1, 1. Escrevi 1, 1, 1, 1 na posição 1, 1 de memória. Tá? Agora eu vou escrever 0, 1, 0, 1 na posição 0, 1. Então o clock só está... Opa! É que aqui o clock já... Eu deveria ter deixado aqui o clock no 0, né? Mas tudo bem. Já escreveu da forma que eu fiz. Então deixa eu dar um... Deixa eu colocar um outro valor aqui. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Vou escrever 1, 0, 1, 0 na posição 0, 1.
Aí o clock está embaixo, subiu o clock, dá para ver aqui, ó. Subiu o clock, tá? Passou 0101, tá? Opa, 1010. Então vamos baixar o clock, a escrita está em 1, subiu o clock. Aí ficou lá 1010. E vamos escrever agora 1110 na posição. Então vamos baixar o clock agora, baixou o clock, tá? Vamos colocar agora na posição 10 o valor 1110. Então tá aqui 0000, o clock está em 0. Está selecionado o terceiro registrador, o clock está passando só para ele e o clock está em 0. Subiu o clock, está lá, 1110, escreveu na memória. Então esse é o sistema de escrita, tá? Se eu tirar aqui para 0, está tudo bloqueado a escrita, não passa clock, independente do endereço de memória que está vindo. Então esse é o sistema para escrita na memória. Eu vou pausar o vídeo e depois eu vou terminar fazendo a leitura. Então, esse aqui é o sistema de escrita na memória. Uma memória poderia, se eu tivesse 8 registradores, eu precisaria de 3 endereços de memória. Se eu tivesse 16, eu precisaria de 4. Tá? Como os barramentos atuais têm 64, eu coloco 2 elevado a 64. Eu posso colocar uma quantidade absurda de memória endereçável. Eu consigo endereçar, não que eu vou ter todos os registradores, tá? Mas eu consigo endereçar com 32 bits, que é o Windows 32, Windows 64, eu consigo endereçar gigas de memória, tá? Com barramento normal. Então vamos lá, então aqui foi feita a escrita na memória, eu vou interromper esse vídeo e vou voltar para fazer a leitura na memória.